Queridos, boa tarde ou bom dia, né? Depende do momento que você vai assistir esse vídeo. Nós estamos continuando nossa meditação e todos aqueles que nos acompanham, né? Boa tarde, que Deus possa estar derramando cuidado, zelo dele sobre sua vida. Nós estamos fazendo a meditação desse livreto, né? 151 boas ideias para educar os seus filhos. Nós estamos na meditação 25 e nós vamos estar aí apresentando mais 3 meditações nesse dia, que você possa estar nos acompanhando, vendo os outros vídeos. Tem sido muito edificante, muitas pessoas já têm nos procurado dizendo, pastor, aqueles conselhos que têm sido ditos têm sido imprescindíveis na minha vida e Deus tem transformado meu relacionamento familiar. Então aplique, deixe Deus falar com você, deixa Deus participar da sua vida e conduzir o seu coração. Essa meditação agora é a 25, página 39, diz o seguinte: passando o bastão. O que ouvimos e aprendemos e que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Salmo 78, do 3 ao 6. O pai que ama a Deus de todo o coração transmite a sua fé à próxima geração. A nossa fé é caseira, passa de geração a geração como um bastão numa corrida de revezamento. Os filhos não cansam de ouvir as histórias da provisão e da fidelidade de Deus na vida dos pais e dos avós. Aproveite esse tempo oportuno de contar histórias e estabeleça um legado familiar de fé. Então, queridos, aqui nesse texto, nós vamos começar a perceber da relevância e principalmente da importância, né, de passarmos a nossa fé. O que é isso? Pastor, filho de crente, crentinho é? Não é, queridos. Para isso você precisa evangelizar seus filhos, para isso você precisa ensiná-los o caminho do Senhor, para que eles tenham a possibilidade de, quando mais velhos, poderem reconhecer a obra de Deus na vida deles. Senão, eles não vão conseguir reconhecer e o que vão fazer é afastar da obra de Deus. Mas, queridos, um padrão cristão de comportamento, um padrão cristão de comportamento, este você pode passar. Esse você tem como passar, ensinar o seu filho a não mentir, a ter um comportamento respeitoso, mostrar para ele como é relevante o momento de oração, como é profundo, o momento de louvor. Eu pergunto para você, você tem orado com seu filho? Eu sempre acho interessante o Brian, ele não dorme enquanto eu ou a mãe dele ora por ele. Ele fala, papai, a oração tem poder, porque quando o senhor ou a mamãe ora, eu não tenho pesadelo. Então nós precisamos entender isso, queridos, que nós que transmitimos a fé e como seu filho relaciona com a igreja é a forma que você relaciona. Se você é fiel, se é importante para você, se você abre mão de programações pessoais para estar na igreja, você mostra a relevância da igreja para a sua vida, você entende que Deus está em primeiro lugar e o seu filho também vai entender. Agora, se você não faz isso, você troca qualquer programação, você tem ali uma coisinha que for, um almoço, um trenzinho pequeno que for, e você já troca, não é algo tão relevante ou tão urgente que você não possa abrir mão, e você abre mão com facilidade, eu quero dizer, querido, que seu filho vai ser assim. Só que o seu filho, ele não herda só as coisas boas da gente. Ele também percebe as coisas erradas que nós fazemos. E tudo aquilo que a gente não corrige, tudo aquilo que a gente não mostra um padrão, tudo aquilo que a gente não dá uma condução mais efetiva na vida dos nossos filhos, eles tomam como estilo de vida futuramente. Então, se o seu filho mente e você não corrige ele vai ser um mentiroso constante. E aí, quando ele passar para o seu filho, para o seu neto vai ser pior do que era o seu filho. E assim por diante, porque padrão de comportamento nós ensinamos. Por isso que a Bíblia cobra um padrão excelente dentro das nossas casas. Não existe maldição hereditária, existe um padrão familiar ruim que é passado constantemente de pai para filho, de filho para
para neto e assim por diante, e esse padrão tem deturpado e tem levado muitos para longe da igreja. Eu vejo, né, da geração da minha bisavó, conseguiu criar praticamente todos os seus filhos na igreja. Meu avô conseguiu levar todos os filhos para a igreja. Hoje, os filhos do meu avô, né, meus tios, né, e de forma geral, minha família de forma geral, nós netos, temos uma grande parte de netos que não frequentam a igreja. Porque nós fomos desaprendendo da relevância. Eu lembro de um fato que isso me marcou. Eu lembro quando eu era pequeno, eu gosto até hoje, assistir muito futebol. E aí passava o campeonato italiano, 9 horas da manhã, o jogo de futebol. 9, 9 e meia, começava a rodada, 10 horas transmitia o jogo. E eu ficava doido para assistir o campeonato italiano. Eu achava o melhor campeonato do mundo, isso na década de 80, realmente era um campeonato muito forte. E eu ficava doido. E minha mãe não deixava. Me levava todo dia de manhã para a escola dominical. E aí, outros primos, outras pessoas continuavam assistindo, né? Faltava escola dominical para assistir a Ayrton Senna e assim por diante, né? As corridas de Fórmula 1. E com o passar do tempo, nós fomos distanciando. Esses primos meus foram distanciando da igreja. Hoje, muitos deles que aprenderam com os pais que não é relevante na escola dominical, aprenderam que não era relevante estar na igreja. Hoje, a maioria não frequenta a igreja. Então, isso é um alerta para a gente. Isso é um alerta para que a gente entenda que a próxima geração ela precisa receber um costume cristão de qualidade. Quanto menos qualidade, pior é, e a próxima geração recebe um ensino piorado, não melhorado. Então nós precisamos entender esse cuidado e precisamos ensinar. Oxalá que você seja o exemplo para a próxima geração e esteja ensinando seu filho, né? Passando bastão, como ele deve ser. Continuando a meditação, eu acho muito interessante que esse livro, ele junta, né, alguns assuntos mais ou menos dentro de uma mesma ótica. Ele vai falar sobre conflito de gerações. Ele vai dizer assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as gerações, a tua fidelidade. Salmo 89:1. Falando sobre conflitos de gerações, o médico inglês Ronald Gibson começou uma conferência dizendo: essa juventude está estragada, até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude da antiguidade e não conseguirão manter a nossa cultura. Toda a plateia aplaudiu em concordância, até que o palestrante revelou que essas palavras foram encontradas em um vaso de argila nas ruínas da Babilônia. E tem mais de 4.000 anos. As coisas não mudaram muito até hoje. O melhor remédio para o conflito de gerações é construir uma ponte entre elas, uma comunicação aberta baseada na palavra de Deus. Então, queridos, muitas pessoas imaginam que o conflito de geração está no problema da próxima geração. Que a próxima geração que é um problema, a próxima geração é mais frouxa, a próxima geração não tem condição, a próxima geração não tem sabedoria, a próxima geração não mantém os costumes. E nós vamos sempre perceber que isso vai estar sempre no olhar da geração anterior. Os nossos pais sempre vão olhar para a gente e dizer: não, mas se fosse eu não faria assim. E outros, né, mais antigos que o nosso pai, olham para as atitudes dos nossos pais e dizem: eu também não faria desse jeito. Então nós percebemos que esse conflito de geração é uma coisa constante. Mas como nós podemos amenizar essa realidade? Nós amenizamos essa realidade quando nós aproximamos as gerações. Quando nós criamos uma ponte onde aquele que já vivenciou coisas grandes não se fecha, não acha que a geração dele era melhor. Não acha que ele foi perfeito, que ele é perfeito nas suas decisões. E a geração vindoura não pode também se distanciar da geração antiga e dizer: eu não tenho nada para aprender com meu pai, com minha mãe. Né? Meu pai e minha mãe foi criado na roça, eles não tiveram estudo, eu já tenho doutorado, eu já sou estudado. E às vezes nós abrimos mão da sabedoria dos nossos pais, abrimos mão da experiência dos nossos pais e também cometemos atos errados. Então, os dois extremos são ruins.
A grande verdade é que nós precisamos é criar pontes, onde a palavra do Senhor é o caminho. Aquilo que não é do Senhor não deve passar nessa ponte. Agora, o que é do Senhor deve transitar nessa ponte. A experiência espiritual nossa para com os nossos filhos deve ser passada. E a experiência dos nossos filhos de conhecer cada vez mais o Senhor, nos renovando como adultos, como mais velhos, deve também chegar ao nosso coração. Nós não podemos estar fechados às mudanças, da próxima geração. Mas a próxima geração também não pode fechar os seus olhos para a experiência dessa geração antiga que já viveu bastante. Queridos, esse conflito de gerações só será resolvido quando nós, que já estamos mais velhos, podemos sim auxiliar a próxima geração. E quando a próxima geração entender que esse auxílio não é para que nós, da geração antiga, pudéssemos sobrepor sobre eles, mas que a geração vindoura estivesse preparada para os próximos passos. Nós precisamos entender isso. A próxima geração se desenvolverá a partir da experiência da velha, da experiência tanto de vivência como de conhecimento, como também a nova geração abrirá novos caminhos, onde nós mais velhos deveremos estar preparados. Igual agora, esses meios virtuais, a geração mais nova sabe demais. Eles têm um conhecimento muito mais avançado que o nosso. Eu digo que eu que nasci na década de 80, eu peguei toda a mudança digital. Peguei do telefone discado, aquele de rodinha, do rádio à vela, de várias situações, para hoje essa imersão de tecnologia que é o nosso dia atual. E nesse dia atual eu preciso daqueles mais novos para nos auxiliar na condução dos bons trabalhos, para que hoje, nesse tempo de pandemia, nós podemos ter aí o bom conhecimento de Deus chegando até a sua casa. Então pense nisso, se abra para o diálogo com as gerações e baseado tudo isso em Deus. Diz a palavra de Deus que nós pais não devemos irar os nossos filhos, levar os nossos filhos à ira. Devemos corrigir, mas não devemos levá-los à ira. E da mesma forma, diz a Bíblia que filhos devem respeitar os pais. Então que nós possamos entender essa verdade. A última meditação de hoje está aqui na meditação 27, página 42, diz o seguinte: portas adentro, em minha casa terei um coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não quero conhecer o mal. Salmo 101, versículo 2, 3 e 4. Diz assim o texto aqui da meditação. Conforme alguns estudos, até os 18 anos, uma pessoa comum terá assistido na TV 96 mil cenas de nudez, 163 mil tiros e 130 mil assassinatos. Tudo isso em nossa sala de estar. Como ficamos longe do ideal bíblico, o salmista clama a Deus por um coração íntegro e sincero. Dentro de casa, onde a maioria perde a batalha, a nossa TV precisa se converter. A prova genuína de um reavivamento verdadeiro começa no lugar onde somos realmente o que somos, no lar. Avalie os padrões de diversão da sua família. A que tipo de programas assiste? Quais DVDs, vídeos aluga? Qual streaming você assina? Diga como salmista: Senhor, não quero conhecer o mal. Queridos, se na época que foi escrito esse livreto, você pode ver que é na época do DVD, dos vídeos, isso já está antigo, já passou. Hoje em dia nós temos um acesso à informação muito maior. Hoje em dia não é só a televisão, às vezes a televisão fica em segundo plano, mas a pergunta deveria: como os meios, as redes sociais têm apresentado para você? Tem sido um momento realmente precioso diante do Senhor? Ou as redes sociais têm sido um lugar onde você tem fornecido à sua família tudo que é de pior, tudo aquilo que Satanás mais quer? Queridos, eu preciso lembrar você, como pastor, que o cuidado que nós devemos ter dentro das nossas casas deve ser extremo. Eu e Lidiane gostávamos muito de assistir alguns filmes, e dentro desses filmes nós selecionávamos alguns e tentávamos separar outros, E eu acho muito interessante que eu gostava muito, Lidiane gostava muito de assistir Harry Potter. E nós assistimos toda a série do Harry Potter.
E aí, quando o Brian chegou, eu fui começar a assistir Harry Potter com ele, né? Com essas criancinhas e tudo mais. Mas à medida que eu fui assistindo o filme, eu comecei a perceber que era incompatível. Eu comecei, nossa, agora eu estou percebendo, né? Nós com os olhares de adultos, nós não percebemos às vezes alguns detalhes. E eu vi, gente, isso aqui não é para o meu filho. E se não é para o meu filho, não é para mim. E aí eu virei para Lidiane, Lidiane, nós vamos ter de parar de assistir Harry Potter, vamos ter de parar de assistir outros filmes, nós vamos ter de selecionar mais aquilo que nós assistimos, porque nós somos de um povo que necessita ter a integridade mental e do coração preservada. E só fazemos isso quando reservamos os nossos olhos para as coisas que realmente são boas. Cuidado! Nós temos dado a desculpa que, isso aqui não tem cena de nudez. Não, isso aqui é violência é pouco, isso aqui é isso. E temos permitido dentro das nossas casas, dentro dos nossos celulares, dentro da nossa rotina, os nossos filhos aprender tudo de errado, principalmente palavrão. Queridos, eu fico horrorizado quando um cliente fala, não, assisti Deadpool e gostei, que é um filme da Marvel. E quando você vê esse filme, ele é palavrão do início ao fim. O que você está fazendo? Você está trazendo a cultura de uma linguagem torpe para dentro da sua casa. É horrível. E além disso, quantos filmes defendem princípios contrários que a Bíblia diz? Nós precisamos entender que a nossa casa é um reduto da presença de Deus. E eu acho muito interessante que na época desse livro ele diz: se queremos um genuíno reavivamento, o que é isso? Um mover espiritual renovado dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas, com o nosso marido, com nossos filhos, com nossas esposas, nós precisamos cuidar da espiritualidade do nosso lar. E é tão interessante que também, quando nós começamos a colocar vídeos, louvores, pregações constantemente, Brian agora já está começando a aprender as músicas, porque ele foi adotado, ele não foi criado dentro de uma cultura cristã evangélica, e agora ele já está começando a aprender, e eu acho fantástico isso. Porque, da mesma forma que a televisão e o computador, o celular, o notebook, tem muitas coisas que prejudicam, ela também pode ser um instrumento que você pode usar para a glória de Deus. Assista essas meditações, medite você nelas. Que Deus possa estar abençoando sua casa, seu lar, sua família nesse dia. Que Deus te abençoe.